Olá, amigos, olá, amigas. Este é o Arma da Crítica Podcast, o podcast da organização comunista Arma da Crítica. E no episódio de hoje nós estamos recebendo a camarada Raíssa Gameiro, que vai falar um pouco para a gente do trabalho cultural nas periferias, principalmente da cidade de São Paulo, e como que é o acesso, né? Como que se dá o acesso hoje da classe trabalhadora aos aparelhos culturais. Então, a gente pediu aqui que a Raíssa, né, como é prática aqui no nosso programa, que ela se apresentasse, Raíssa, por favor, quem é você, como começou sua militância e como que você, qual a sua área de atuação, né, que trabalho político social você desenvolve na sua atividade militante. Seja muito bem-vinda. Olá, camaradas, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Raíssa, eu tenho 35 anos e desde bem novinha, assim, eu sempre tive uma preocupação muito grande com o outro, né? Eu sempre fui muito empática com o sofrimento das pessoas, sempre foi algo que desde muito cedo me mobilizou. Mas eu não tinha uma politização, né? Minha família nunca foi muito politizada, embora sempre foi muito solidária, né? Então, assim, havia muitas ações de solidariedade que minha família praticava, minha avó, minha mãe, meu pai, enfim. Mas eu entendia que a gente tinha que se preocupar com o outro, mas eu não entendia isso estruturalmente, né? Então, sempre fiz muitas ações de solidariedade desde criança mesmo. Só que nunca tive acesso a essa questão estrutural, né, do modo de produção capitalista, que joga as pessoas para essa miserabilidade, né? E durante a pandemia foi a primeira vez que eu pude ter tempo para me debruçar sobre alguns temas e fui descortinando esse véu ideológico e entendendo como que funcionava a estrutura desse tema. E aí, rapidamente, eu comecei a me aprofundar, me organizei, né, coletivamente, comecei a militar em alguns movimentos sociais, em alguns partidos políticos, e o meu processo de radicalização foi muito acelerado, assim, porque eu fui vendo a insuficiência, né, de algumas lutas e fui querendo cada vez mais travar essa luta intransigente e abnegada pela classe trabalhadora, para fazer tudo aquilo que eu puder, né, no tempo que eu não tenho, né, eu trabalho, eu estudo, eu tenho 3 filhos, então assim, é bem escasso o meu tempo. Então, dentro dessa falta de tempo que eu tenho, eu tento fazer o máximo para construir uma outra sociabilidade. Legal. E, Raíssa, você tem um trabalho de agitação cultural que é muito importante, muito interessante, né, na grande São Paulo. Como que é o desenvolvimento desse trabalho de agitação cultural, principalmente nas periferias, né? Como que ele começou? Como que ele tem se desenvolvido? Conta um pouco para a gente dessa experiência. Bom, nesse processo, né, que eu me politizei, me radicalizei, eu construí uma página, né, no Instagram que chama Sementes Revolucionárias. Comecei de forma bem despretensiosa para tentar dialogar com as pessoas para além do nosso campo, né? A minha ideia sempre foi tentar, não gosto muito desse termo, mas ele sintetiza bem, sempre quis furar a bolha, né? Então, fui construindo sementes ali, bem devagarzinho, de forma sempre totalmente orgânica, e fazendo. Ainda era época de pandemia, né? Eu tinha um filhinho pequeno, tinha os meus filhos, eu estava num processo de isolamento bem rigoroso ali mesmo, mas eu estava com essa vontade de me organizar, de tentar fazer alguma coisa, e fui me juntando, né, em alguns movimentos sociais, de forma online,
até um momento que eu senti uma necessidade muito grande de, né, de estar junto, de construir com as pessoas, com o povo e pelo povo. E nessas construções eu tenho uma facilidade de me relacionar com as pessoas, fui fazendo amizades, fui construindo com algumas lideranças comunitárias que faziam parte de alguns movimentos sociais que eu participei, e fui construindo essas relações. E eu sempre ficava pensando assim, o que eu posso fazer, como introduzir, né, assim, essa semente revolucionária junto com a classe trabalhadora, como estar junto, como construir algo sólido. E aí, numa atividade que nós fizemos em parceria com outros movimentos, numa comunidade aqui na Zona Oeste do Butantã, um evento de Natal, a gente ajudou em toda a organização, toda a logística, né? E nessa construção, um dos grupos que estavam participando levaram duas professoras que fizeram contação de histórias para as crianças nessa festa de Natal e distribuíram livros, né, nessa atividade. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, meu, que legal, né? Poxa, bacana essa história de contar história, porque as crianças ficaram bem entretidas. E dar um livro no Natal, para além do presente que a gente tinha arrecadado, achei muito bacana. E fui conversar com elas, né? A Thelma e a Paula, queridas parceiras nossas. E falei assim, poxa, achei fantástica essa ideia, vocês teriam interesse, né, de fazer isso em alguma comunidade e tal. Mas foi tudo muito orgânico, assim, não foi algo extremamente planejado. E nisso nós falamos, não, a gente topa, sim, a gente tem alguns livros, e aí eu e outros camaradas fomos atrás de mais ajuda, né, então consegui também uma parceria com uma livraria do Alfredo, que chama Pé de Livro. Ele disponibilizou alguns livros bem específicos, assim, ele não doou qualquer livro, né? Ele teve todo um cuidado na curadoria, na escolha desses livros. Então, foi super importante. Também entrei em contato com a Boitempo, que também fez uma doação de livro. A esposa de um camarada, que é professora, também conseguiu uma doação de livro. O pessoal da Gibiteca doou alguns gibis. E aí a gente conseguiu arrecadar isso. Eu falei, poxa, mas vai ter a contação de história, que mais a gente pode agregar? E aí entrei em contato com o Mano Lee, que é um educador popular aqui da Zona Oeste também, para ele dar uma oficina de hip hop. Ele topou na hora, e a gente foi amarrando as atividades. Então a gente já tinha distribuição de livros, a contação de história, oficina de hip hop, aí uns parceiros, né, que a gente tinha da rede de apoio popular também deu uma força. O pessoal de alguns partidos também contribuíram para a gente fazer um lanche para as crianças, enfim, foi construindo, só que a gente não sabia muito como ia ser. Mas eu falei, gente, em vez de a gente idealizar algo perfeito, vamos fazer, né, e ver o que dá. E acabou que foi muito melhor do que a gente esperava, assim, né? E aí isso deu um ânimo, né, muito grande para a gente. E foi uma experiência muito mais enriquecedora do que a gente estava imaginando, né? Aconteceu um fato que eu gosto muito de contar, que foi muito bacana. Uma das meninas que estava participando lá do evento, a gente distribuiu os livros, né? E ela estava com um livrinho na mão. Eu falei, você gostou do livro? Ela virou para mim e falou assim, não, eu peguei só por pegar, porque vocês estavam dando, mas eu não gosto de ler. Aí eu falei, poxa, tá bom, mas vamos sentar ali, vamos ler juntas? Ela falou, vamos. E aí, resumo, né, a gente tentou, ela leu o livro, era aquele livro Meu Crespo de Rainha, né, da Bell Hooks, e ela se reconhecendo, se enxergando no livro, gostando da história, e foi muito legal, assim, acompanhar esse despertar mesmo que a leitura trouxe naquele momento. E aí ela acabou de ler o livro, ela falou, tia, eu gosto de ler, eu só não sabia. Eu posso levar um livro para minha prima? Então isso assim foi fantástico, né? Porque é aquilo que eu falo. As pessoas muitas vezes
elas não vão gostar de algo que elas desconhecem, bem como elas não vão lutar por algo que elas não conhecem como possibilidade. Por isso que eu acho que é de extrema importância, né? A gente falar que, sim, existe um outro mundo que é possível. E nesse trabalho, como que tem sido a resposta, né, dessas comunidades, né, onde vocês desenvolvem esse trabalho de agitação cultural, né? A resposta, a participação e a própria continuidade disso, né? Quer dizer, pelo que você fala, não são ações pontuais, né? São ações que têm um começo, um meio, enfim, é um processo que não é só ir na comunidade e realizar o trabalho de agitação cultural, né? Quer dizer, é um processo muito isso que você falou, de criar relações orgânicas mesmo e mais perenes. Como que tem sido essa resposta, né, dessas comunidades que vocês desenvolvem esse trabalho? Olha, camarada, a resposta acho que é o mais surpreendente, assim, né? É o que mais motiva, é o que mais dá força, é o que dá mais vontade de fazer esse projeto acontecer. E não à toa que esse projeto, assim, estão vindo mais pessoas atrás desse projeto, né? Tanto que agora o pessoal da Trupe Lona Preta, a gente sempre tinha a lógica de levar a cultura para a periferia, né? E aí a Trupe da Lona Preta contatou os Sementes Revolucionárias e a gente conseguiu levar 150 pessoas de duas comunidades diferentes aqui da Zona Oeste do Butantã pro teatro, né? Então, o resultado é tão positivo, né? O que a gente ouve, a interação das pessoas com os projetos, a comunidade cola em peso, desde as crianças, os pais, os amigos, assim, vira um evento muito gostoso, tanto da preparação quanto do momento que está rolando a atividade, o pós-atividade é muito legal. Então, por exemplo, teve um sarau que desencadeou depois uma ideia que veio das próprias crianças da comunidade de pedir o reforço escolar. Então, assim, a gente vai se aproximando, vai ouvindo as demandas, vai entendendo o que está acontecendo, vai criando relações, que eu acho que é o mais importante, né? A gente não faz isso a título só de fazer atividade e ir embora. É para construir algo de fato, né? Porque eu vejo muitas vezes que tem muita gente que tem um arcabouço teórico imenso, fantástico, e não que isso não seja importante, extremamente necessário, mas que não consegue traduzir toda essa teoria em algo prático. E para a gente poder traduzir isso em algo prático, a gente precisa conseguir dialogar com as pessoas, a gente precisa estar junto das pessoas. Só que não adianta a gente chegar nos lugares como né, um ser portador da iluminação, né? E é o que eu falo, muitas coisas que a teoria, que é fundamental, né? O que guia minha militância são duas frases, né? A do Engels, né? Que 1 grama de ação vale mais do que 1 tonelada de teoria, em conjunto com o Lenin, né? Que fala que não existe revolução não existe processo revolucionário sem teoria revolucionária. Então, eu sempre junto essas duas sínteses aí para me guiar nas minhas ações militantes. Eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente precisa conseguir estar mais com o povo, dialogar mais com a população. E a população está muito aberta para receber quem está a fim de estar junto de verdade, né? Eu costumo falar, né? A gente não pode estar com as pessoas para querer cagar regra, né? A gente precisa estar junto para construir. Então, assim, eu acho que é muito importante, né? A gente, entre aquilo que a gente almeja, né? Nós, comunistas, enquanto resultado, a gente precisa entender
que entre plantar e colher aquilo que a gente quer como resultado, tem o tempo de semear. E eu sinto que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a querer semear, sabe? Não estão dispostas a querer construir. Eles querem chegar, sei lá, fazer uma roda de conversa e daqui a 15 dias a gente sai com a revolução. E não é assim, né? Infelizmente, a nossa conjuntura é muito anterior ao que a gente almeja, né? A gente está no subsolo do subsolo, do fundo do poço, na questão da politização, infelizmente, né? E aí tem várias questões que nos levaram a chegar nesse limbo, né? Nesse subsolo. Mas a gente não pode desesperançar, né? A gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance e tentar ir reconstruindo, né, essas relações, tentar ir plantando essas sementinhas aí revolucionárias. Eu acredito muito nas pessoas, assim, e nas relações. E é muito louco, né, porque a gente conseguir falar de uma outra sociabilidade possível com crianças, com os pais dessas crianças, né, eu acho que é muito importante a gente falar do socialismo, muitas vezes sem falar a palavra socialismo, né? Mas com atitudes, com ações, com atividades, né? Mostrar que é aquilo que eu falei em outro momento aqui, né? Agora há pouco. Ninguém vai lutar por algo que não sabe que existe. Ninguém vai tentar se esforçar para construir algo que não sabe que tem como opção, que tem como possibilidade. Então, a gente estando junto com as pessoas, com momentos, né, prazerosos, de felicidade, né, essas atividades, assim, o feedback que a gente tem da população é fantástico. A saída ao teatro, a resposta que a gente teve das mães e das crianças, assim, é muito, muito, muito gratificante. E você fala, poxa, tem um link para a gente abordar esse tema, né? De que construíram uma outra sociabilidade que não é essa, embora a gente esteja num momento muito duro aí de avanço do neoliberalismo, né? Essa escalada fascista e tudo mais no Brasil e no mundo, a gente vai esperançando e vendo que sim, a gente pode construir uma outra sociabilidade que não essa. Raíssa, eu queria que você explorasse um pouco mais essa perspectiva, né, do trabalho, desse trabalho de agitação cultural como a construção de vínculos, né, com essa massa trabalhadora tão deserdada e desesperançada, né, da possibilidade de construção de uma nova sociedade. Eu queria que você explorasse mais isso. Por quê? Porque hoje tem um debate na esquerda brasileira da necessidade, né? Ou seja, uma avaliação de que a esquerda ela se distanciou demais do trabalho cotidiano, miúdo, né? Junto à classe trabalhadora, e ela ficou muito refém de uma perspectiva política voltada para a conquista de espaços institucionais. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais como que esse trabalho, né, que você e os coletivos do qual você citou, né, esse trabalho desenvolvido, como que ele pode apontar justamente, que elementos ele pode trazer, né, de contribuição nessa discussão que a esquerda brasileira faz hoje, dessa necessidade urgente de que a gente reconecte, né, se reconecte com justamente aquele segmento social que a gente pretende representar e pretende organizar para uma transformação revolucionária da sociedade. Queria que você explorasse, a partir da sua experiência, um pouco mais esses elementos. Eu costumo falar que ser feliz nessa sociedade, nessa sociabilidade, também é um ato de resistência.
E eu sinto que falta muita ousadia, falta muita alegria, sabe? Eu vejo pouca criatividade dos partidos da esquerda dita revolucionária, dos partidos de esquerda. Eu vejo que a gente se apega demais, de forma muitas vezes até dogmática, em algumas questões, em alguns pontos, e acaba ficando muito engessado. A gente fica pouco criativo. E muitas vezes a gente se torna chato, sabe? As pessoas já têm uma vida chata. Trabalhar é chato, pegar ônibus lotado é chato, acordar super cedo para pegar o trem, né, que você não consegue nem se segurar muitas vezes. É chato ter que só cuidar da casa, cuidar de filho. Assim, a gente já tem uma vida chata. E aí, se a gente não tiver um pouquinho de ousadia e criatividade para tentar fazer com que nós sejamos atrativos para a população, acabou para nós, né? Acabou, porque ninguém aguenta mais essa vida chata. Por que tem essa ascensão das igrejas neopentecostais, por exemplo? Poxa, né, não vou entrar aqui, assim, mas com todo respeito à religião de cada um, por pior que seja a ideologia que eles introjetam, eles estão dando um momento de lazer, né, de socialização, tem música, né, você está vendo as pessoas, está conversando, está batendo papo, você está criando uma esperança. Agora a esquerda revolucionária faz o quê? Chama as pessoas para lutar. Como que você vai chamar alguém que está exaurido, exausto, né, para lutar? A pessoa não quer lutar, a pessoa quer assistir televisão, quer ouvir uma música, quer tomar uma cerveja, quer fazer nada, quer dar risada. Então, assim, essa perspectiva de levar cultura, sabe, de trazer momentos gostosos, de alegria, né? Eu não acho que a gente vai fazer a revolução via roda de conversa e sarau e teatro e isso. Mas eu acho que isso a gente ganha um espaço para criar relação, né? Porque também a gente não vai conseguir ser ouvido ou conseguir dialogar ou se inserir junto à classe trabalhadora sendo um alien, né, para eles. Nós, claro, também somos classe trabalhadora, né? Não tô aqui eu todo dia pego esse trem lotado, eu todo dia demoro no mínimo 1h30 para ir, no mínimo 1h30 para voltar. Mas assim, que eu digo da classe trabalhadora que ainda não conseguiu entender a necessidade da gente lutar por uma outra sociabilidade. E aí, por exemplo, os atos, né, que a gente faz várias vezes, em vários movimentos, em vários partidos pelos quais eu já militei, já estive junto, estou junto ainda, né, com muitos deles, né, minha ideia é sempre construir pontes e não muros, quero estar junto para somar para uma finalidade em comum. Eu falo, poxa, a gente faz ato, né, por exemplo, na Paulista, numa quarta-feira, às 6 horas da tarde. Muitas vezes tem mais policiamento do que militante. E como a gente está numa conjuntura onde as pessoas de fato estão despolitizadas, né, no subsolo do subsolo da despolitização, esse formato, né, de um carro de som com a gente gritando às 6 horas da tarde, causando ali um congestionamento maior. A gente está sendo atrativa, a gente está sendo atraente, né? Porque todos os atos que eu estive presente, eu vi as pessoas se repelindo do ato, né? Passando com a mão no ouvido quando passava pela caixa de som, ou tirando sarro, fazendo alguma chacota, ou bravo, ou reclamando a hora que eu estava indo embora. Então, sabe? Então, assim, não adianta a gente usar as mesmas táticas, usar as mesmas estratégias, se a gente não está tendo o resultado que a gente almeja, né? Então, eu acho que essa questão de se inserir dessa forma, né? Por exemplo, com o sarau, a gente tem esse nome de sarau, né? Mas é mais do que isso, né? Esses eventos, essas atividades culturais que a gente está fazendo na periferia,
que tá tendo, igual, dia 9 agora a gente vai fazer exibição de cinema com o pessoal do coletivo Fabicine. E eles também que vieram até o Sementes. Então, assim, sabe, eu recebo muita mensagem no Semente: camarada, seu projeto é o máximo, a gente vai tentar fomentar aqui na nossa cidade, mostrei o projeto para não sei quem, a gente vai tentar reproduzir aqui. Eu falo, contem comigo. E é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar outras táticas, mudar nossas estratégias para acessar o povo, para a gente estar junto com o povo, para a gente se organizar. Para quem ainda não tem essa conscientização de que a gente precisa lutar para além da institucionalidade, né? Isso é uma coisa muito cara, assim, na minha militância, porque desde que eu comecei a militar, eu vejo que mesmo a esquerda revolucionária ainda acaba se apegando muito às formas de luta da política institucional mesmo. E nunca nada para além disso. E não tem problema, não é que eu sempre falei, não tem problema, a gente tem que lutar com aquilo que a gente tem agora, né? Tudo bem a gente travar as lutas pela via institucional também, mas isso não pode ser um ponto final, né? Isso tem que ser uma vírgula. A gente vai lutar aqui, vírgula, vamos mobilizar as massas, vamos organizar a população, vamos estar junto com o povo e mostrar que tem outra possibilidade. A nossa Constituição de 88, né? A gente tinha um Congresso talvez mais reacionário do que o que a gente tem hoje. E a gente teve, né, assim, claro, infelizmente essas leis, né, ficam lá nas letras mortas da nossa Constituição, né? O artigo 6 da Constituição de 88 é algo revolucionário, né? E que não foi dado ao povo, embora ele não seja aplicado na materialidade da vida concreta, infelizmente, dada a nossa sociabilidade no modo de produção capitalista, ele foi arrancado debaixo de pressão popular, né, no Congresso naquela época. Então é um pouco isso, a gente precisa voltar a mostrar que política não é feito somente nas eleições a cada 2 anos, né? Existe outro modo. O nosso imaginário da nossa população, claro, né, dado a toda ideologia dominante, introjetada via mídia hegemônica e aparatos hegemônicos de ideologia, eles, né, cerceiam aí a capacidade de imaginação revolucionária, de possibilidades, eles vão minando isso, né? E aí as pessoas acabam caindo nessa falácia de que só vamos mudar as coisas pela via eleitoral, quando não. A gente pode ser muito mais eficiente enquanto povo organizado, né? E exigindo nossos direitos. Mas para a gente poder organizar o povo, para o povo ter essa vontade, a gente precisa ser atrativo, para que eles queiram estar, né? Para que a população fale, poxa, existe como, então eu vou me comprometer, vou querer estar junto, né? Com essa galera para mudar a minha vida de fato, né? E não jogar ou para algo metafísico que a igreja promete, ou para os candidatos da política via institucional, né? O povo entender a necessidade de se organizar e que sim, o povo organizado, a pressão popular pode sim mudar a nossa realidade de uma forma muito mais eficiente e rápida. Raíssa, e como que nesse trabalho, né, de agitação cultural, como que é o acesso da massa trabalhadora das periferias, né, aos aparelhos culturais, né, principalmente teatro, museu, cinema? Como que é isso e se há uma consciência, né, por parte da classe trabalhadora de como que da ausência desses aparelhos, né, nos territórios, e como que é pensado, né, pela própria classe o atendimento de alguma possível reivindicação, né,
na implantação desses aparelhos por parte do poder público? Como que é isso? Olha, Renato, eu vejo que assim, a gente tem muitas atividades, né, pelo menos aqui em São Paulo, né, que é onde eu moro, muitas atividades culturais gratuitas, muitas, em vários locais da cidade, mas majoritariamente nas regiões mais centrais. E eu, como tenho 3 filhos, né, muito frequentemente, há bastante tempo, já há 14 anos, eu sempre levei meus filhos, né, nesses aparelhos de cultura, nessas atividades, e tem bastante coisa, de fato, coisas muito boas, de excelente qualidade, assim, gratuitas, né? Mas nós, classe trabalhadora, com a nossa vida cada vez mais estrangulada, né? Esse neoliberalismo aí que vai numa crescente desenfreada, vai cada vez mais estrangulando a nossa capacidade de sobrevivência. Durante a pandemia e no pós-pandemia, eu comecei a usar um termo, eu criei um neologismo que eu falava que estava invivível, né? Porque, assim, é tudo muito caro. E aí você fala, poxa, por mais que seja uma atividade gratuita, uma mãe com 3 filhos de transporte público, né? Só o transporte já sai caro. Fala, mas agora no semana, de vez em quando, estão liberando, né, o transporte. Ok. É impossível você sair de casa com criança e não comprar uma água, uma pipoca, né? Agora mesmo a gente fez atividade para levar o pessoal, né, das comunidades para assistir a Lona Preta. E foi super bacana, né? Então a gente tinha o ônibus, tinha o lanche para eles, um super lanche bem legal. E todo mundo comeu bem e tal, só que aí você sai com 50 crianças na porta do teatro, tem um pipoqueiro, como que faz, né? E aí, assim, e é isso, é impossível, por mais que seja gratuito, enfim. Então é muito difícil que a população, que a classe trabalhadora consiga acessar, mesmo que gratuitamente, esses aparelhos de cultura na cidade, né? Pela distância, pelos valores, por tudo. Então, quando a gente leva a peça de teatro, a contação de história, a oficina de hip hop, a oficina de bateria que a gente fez com a bateria vermelha do PCB, que foi super bacana também, o cinema com o Fabicine, a Lona Preta, que antes da gente levar a galera, eles foram na comunidade lá fazer a peça e foi fantástico também. Todas as atividades culturais que a gente levou para os territórios, essa consciência dos moradores, da comunidade, da favela, é muito claro, né? Eles têm muita clareza, muito. Eu falo que muita gente, aquilo que muita gente só alcança via teoria, a galera da quebrada já vive em si, já sabe aquilo que muita gente precisou ler muito para entender, eles sabem daquilo porque é o que eles vivem sempre, então é muito claro. E esse projeto tem crescido e tem tido a adesão que tem e está crescendo e tá fluindo, né? Justamente porque a comunidade tem recebido muito bem. Porque eles sabem, né? Assim, lá no Sementes a gente tem alguns depoimentos, alguns videozinhos. Infelizmente não dá para, num vídeo curto do Instagram, colocar todos os depoimentos. Mas as trocas que a gente tem, assim, a galera fica muito feliz. Eles sabem o quanto isso é necessário para as crianças e para eles, né? O quanto falta mesmo. É muito difícil você ficar com criança dentro de casa o dia inteiro, né? Então, no final de semana, se você não tem como acessar mesmo esses equipamentos que disponibilizam atividades gratuitas, é fundamental
esse tipo de projeto, né? E eu sei que tem muita coisa legal rolando aqui em São Paulo, em vários lugares do Brasil, de tá chegando a cultura nas periferias, né? Acho que isso é fundamental, é importantíssimo. A gente tem que ter essa democratização dos acessos, né? Precisa descentralizar os acessos. E quais os desafios, né, nesse trabalho de agitação cultural, né? Quais os desafios que você vê para esse trabalho, ele criar mais raízes e ser uma referência, inclusive, do ponto de vista da, da politização mesmo, de um processo de construção de pontes, não é? Que ajude na politização da classe trabalhadora brasileira, né? Você fez sempre, você fez questão algumas vezes de colocar, né, que a intenção não ir no sentido de dar a linha, né, completamente, dizer o que tem que ser feito, ou o que não tem que ser feito. Mas é justamente um processo de construção e de articulação em conjunto, né, com a classe trabalhadora que vive nesses territórios. Então, como que você imagina, assim, a partir dessa experiência, né, os desafios para o desenvolvimento desse trabalho, né, no sentido mesmo dele se tornar uma referência enfim, de atuação política, né, da esquerda revolucionária? Bom, eu acho que tal qual para esse desafio, assim, desse trabalho se tornar uma referência, é um desafio e um problema que eu acho que ele vai para quase vários outros campos também. Esse desafio, ele é uma constante, né? Eu acho que não só para esse trabalho, né, de levar o acesso à cultura, mas várias outras tarefas, eu acho que muitas vezes acaba faltando um pouco de comprometimento, né? E eu entendo as particularidades de cada um, não estou aqui julgando ninguém, mas, por exemplo, eu vou falar sobre a minha experiência. É muito difícil, né? Eu tenho 3 filhos e não é fácil. Eu tenho um trabalho que tem horários, não são horários constantes, né? Não trabalho das 8 às 6, cada dia é um horário. Tenho uma rotina muito maluca. Fora isso, tenho sementes que demandam e todos esses projetos militantes que eu toco, que eles não se constroem sozinhos, né? Então, é corrido. Eu sei que tem muita gente que tá adoecida mentalmente por conta dessa sociabilidade, tem várias questões, mas eu sinto que não sei, às vezes a falta de acolhimento e camaradagem em alguns espaços da esquerda, assim, acaba desmobilizando e acaba contribuindo para essa falta de comprometimento. Eu sinto que muita gente se desanima, muitas vezes, né? E aí eu acho que é meio que um ciclo vicioso, assim, né? A pessoa se frustra, não é acolhida, e tem uma expectativa, é quebrada, e fica mal, já não tá bem, porque, né, assim, enfim. É complicado, mas uma das coisas que eu acho que falta, assim, é a vontade. Eu sinto que às vezes também se idealiza demais, né? Querem chegar numa perfeição. Eu falo, o feito é melhor do que o perfeito. Vamos fazendo, e conforme a gente vai fazendo, a gente vai ajustando, vai melhorando, vai corrigindo os erros. Eu acho que é melhor você ir fazendo e errando do que não fazer nada. Então, haja visto o Sarau, né? Que tá crescendo, tá se desenvolvendo, tem mais gente querendo replicar isso em outros lugares. Eu fico muito feliz. E a ideia é essa, né? Eu só divulgo esse tipo de coisa para que as pessoas se animem e queiram fazer também, e reproduzam e repliquem, enfim. Mas uma das dificuldades do nosso campo, não só para a questão cultural, mas para a gente conseguir avançar, né? Ganhar capilaridade com as massas, conseguir massificar, né? A nossa luta mesmo,
Eu acho que perpassa por sermos mais acolhedores, mais comprometidos, que tenhamos mais vontade de fazer mesmo e não ter medo de errar, sabe? Não idealizar algo tão perfeito que nos trave, sabe? Que a gente acaba caindo no imobilismo. Vamos fazendo e corrigindo, mas vamos fazendo, sabe? Vamos pra frente. Acho que é um pouco isso. Você falou uma coisa que me leva assim a fazer até uma outra questão. Você não acha que também, que não do ponto de vista dos militantes, né, individualmente, né, que é isso, né, são com essa dinâmica capitalista, né, extremamente competitiva, avassaladora, as individualidades, né, as subjetividades, elas ficam destruídas, né, arrasadas, né, diante do tamanho da ofensiva do capital. Agora, do ponto de vista das organizações também, você não acha que do mesmo modo que, do mesmo modo que a chamada esquerda institucional, né, que está mais de olho nas eleições, há um certo objetivo meio pragmático, né, do ponto de vista de conquistar votos, você não acha também que do ponto de vista das organizações, esse trabalho ele é deixado de lado também, ou não tem continuidade, porque se imagina um processo de atuação que vai, de uma hora para outra, produzir militantes a granel, gerar uma situação revolucionária, enfim. Você não acha que também tem esse elemento das expectativas das organizações ser demasiadamente exageradas para a conjuntura que a gente está vivendo? Não tem um pouco esse elemento também da falta de continuidade e do desânimo, inclusive, de alguns militantes, né, que vão para esses espaços de atuação por meio da sua organização? Você não sente que tem um pouco isso também, uma certa pressa pequeno-burguesa de que esse trabalho político dê frutos imediatamente, né? Você não acha que existe um pouco isso também? Eu não sei se uma pressa pequeno-burguesa. Eu sinto que, assim, complicado o que eu vou falar, assim, mas é uma percepção que eu já tive em alguns espaços, assim. Infelizmente, tem muita gente que tem na ponta da língua a solução para a gente mudar o mundo, sabe? Muita gente com arcabouço teórico muito incrível, assim, infindável, né? Que manja pra caramba. E muita gente mesmo, que você ouve falando, você fala, cara, é isso, sabe? E a pessoa tá coberta de razão, só reproduz verdade, só fala verdades, enfim. Mas eu sinto que muitas vezes todo esse conhecimento, não acho que seja uma pressa pequena burguesa, mas talvez um comodismo pequeno burguês, talvez. Não sei. Porque geralmente essa pessoa, embora sim, né, seja classe trabalhadora, é um recorte específico de classe que faz com que justamente ela não tenha pressa, sabe? Ela entende os problemas todos, entende toda essa estrutura, já leu 1000 formas de como, de fato, superar essas questões e como, né, mudar o mundo, mas o quanto que ela consegue não só traduzir, e tem muita gente aí boa, né, da comunicação aí que de fato consegue aí dialogar e tal, mas eu vejo que às vezes essas pessoas elas conseguem ganhar mentes e corações, mas não conseguem transformar esse ódio de classe, esse descortinamento dessa ideologia dominante, talvez, em fúria. Porque talvez isso uma amiga minha uma camarada, uma das melhores camaradas que a militância me trouxe, que é a Rafa Puri, uma mulher indígena, a gente numa troca, ela falou para mim, isso me marcou muito.
o ódio às vezes te imobiliza e a fúria te faz agir. Então eu acho que assim, a gente fica nesse ódio e não consegue transformar esse ódio em ação. Então acho que a gente precisa transformar esse ódio em fúria para que a gente possa se mover e querer fazer abnegadamente, sabe? Eu falo assim, eu faço tudo o que eu posso no tempo que eu não tenho todos os dias. Muitos camaradas meus, e eu tenho, assim, eu transito com muita gente, né? Com anarquistas, com comunistas, de vários partidos, de vários movimentos, sempre tentando construir pontes. E a galera fala, meu, você não para, você não sei o quê, você... Eu sou uma militante, assim, convicta e abnegada, e a minha luta é pela classe, sabe? Não é por uma sigla, não é por ego. Eu não faço as coisas querendo aplauso. Tanto que minha página tem quase 4 anos e eu comecei a aparecer não faz muito tempo. Antes era só cards, né? Assim, eu comecei a aparecer porque eu ficava com raiva, porque toda vez que alguém entra em alguma discussão comigo via sementes, se referia a mim como sendo um homem, né? Nunca passava pela cabeça da galera que poderia ser uma mulher por trás daquela página. E aí eu comecei a aparecer um pouco por isso. Mas quando eu apareço, ou quando eu replico alguma coisa, ou é para tentar furar o ban, que eu vivo banida também, ou é para justamente divulgar esses trabalhos concretos, né? Assim, e para que eles sejam replicados, para que as pessoas se empolguem, né? Eu vejo que muitas vezes, tipo, eu faço uma colagem de lambe. E uma galera, tipo, tem curtida pra caramba, um monte de gente replica aquilo e fala, nossa, que legal, camarada, vou fazer na minha cidade, não sei o que e tal. E é uma coisa super simples. Então eu vejo que muitas vezes falta ação, né? A gente precisa... Como que é a tese 11 mesmo, camaradas? Não basta, os filósofos já se preocuparam demais em interpretar o mundo, é preciso transformá-lo, né? Então a gente precisa de mais ação. E eu sempre fiquei batendo nessa tecla de ação, e muitas vezes muita gente, não, mas você não pode esquecer da teoria, mas a teoria... Eu falei, gente, quando que eu fui contra a teoria? Quando que eu falei que a teoria não é importante? Vocês nunca me ouviram falando isso. E nem vão ouvir. Porque eu sei o quanto que ela é importante. Né? Se eu faço tudo que eu faço é justamente porque eu entendi a teoria. E eu me debruço no tempo que eu não tenho também sobre ela. Eu queria ter mais tempo para poder me debruçar ainda mais. Mas você falar de praxis, querer fazer e exaltar a ação, não quer dizer que você está subjugando a teoria. É que tem muita gente que está parando só na teoria. E a gente precisa de mais vontade, mais comprometimento, mais mão na massa. E é isso. Legal, Raíssa. Muito boa a conversa, né? A partir dessa experiência militante, né? Como, não sei se a expressão correta pode ser essa, né? Mas de agitadora cultural da nossa classe, né? De desenvolver esse trabalho de agitação cultural nos espaços territoriais onde a esquerda precisa que a esquerda precisa reocupar. Então é muito legal ouvir esse relato a partir da sua experiência. Você quer deixar alguma palavra final aí para quem está nos ouvindo? Camaradas, eu queria agradecer imensamente aí o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu nunca participei de um podcast, não sou a melhor pessoa do mundo, não tenho a melhor desenvoltura para falar, assim, enfim, mas foi muito bacana essa experiência, obrigada mais uma vez. E falar para a galera, sigam a página Sementes Revolucionárias, quem tiver ideias, sugestões, críticas, bora trocar ideia por lá. E quem quiser apoiar esse trabalho, essa semana a gente criou o nosso Apoia-se, então o link tá lá na bio do Instagram, @Sementes Revolucionárias. E é isso, contem comigo para toda e qualquer luta intransigente pela classe trabalhadora. Tamo junto. Legal, Raíssa. Obrigado pela tua presença. Então nós estamos encerrando já o episódio dessa semana. Um abraço a todos e a todas e até a próxima.